Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 324. Os discursos dos 8 apóstolos antes de partirem de Antioquia. O adeus a João de Endor e a Síntica. Valtorta descreve a visão dia 8 de novembro de 1945. Os apóstolos estão de novo na casa de Antioquia, e com eles estão os 2 discípulos e todos os homens de Antigônio, não mais vestidos com as vestes curtas de trabalho, mas com vestes longas e festivas. Por aí eu verifico que é dia de sábado. Filipe roga aos apóstolos que falem pelo menos uma vez a todos eles, antes da partida, que já está iminente. Sobre o quê? Sobre o que quiserdes. Vós já ouvistes nestes dias os nossos discursos, podeis tratar dos assuntos que ouvistes neles. Os apóstolos se olham uns aos outros. A quem caberá a palavra? A Pedro, naturalmente, ele é o chefe. Mas Pedro não gostaria de falar e passa a honra de fazer isso a Tiago de Alfeu e a João Zebedeu. E somente quando ele vê que eles não aceitam é que ele se decide a falar. Hoje nós ouvimos na sinagoga o capítulo 52 de Isaías, de um modo douto conforme o mundo, mas deficiente conforme a sabedoria. É que foi feito o comentário. Não se deve, por isso, censurar o comentador, o qual fez o que podia, com sua sabedoria mutilada, em sua melhor parte, que é o conhecimento do Messias e do tempo novo que ele nos trouxe. Mas não façamos críticas, e sim orações, para que ele chegue ao conhecimento dessas duas graças e as possa aceitar com facilidade. Vós me disseste que na Páscoa ouvistes falar do Mestre, com fé por parte de alguns, e com escárnio por parte de outros, e que somente pela grande fé que enche os corações da casa de Lázaro, todos os corações, é que tinhais podido resistir ao mal-estar que aquelas insinuações dos outros queriam transmitir aos vossos corações. E muito pior ainda, por serem aqueles outros justamente os rabis de Israel. Mas ser doutos não quer dizer ser santos, nem já estar em posse da verdade. A verdade é esta: Jesus de Nazaré é o Messias prometido, é o Salvador dos que falam os profetas, o último dos quais faz pouco tempo que foi repousar no seio de Abraão, depois do glorioso martírio que sofreu morrendo pela justiça. João Batista disse, e aqui estão presentes os que ouviram essas palavras: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Suas palavras foram cridas pelos mais humildes entre os presentes, porque a humildade ajuda a chegar à fé, enquanto que para os soberbos é difícil o caminho. Carregados como eles estão de tantas coisas humanas e conhecimentos daqui da terra, para chegarem ao cume do monte, onde casta e luminosa vive a fé. Estes humildes, então, porque eram tais e porque creram, mereceram ser os primeiros dos exércitos do Senhor Jesus. Vede, pois, quanto é necessária a humildade para se ter fé pronta, enquanto é premiado saber crer, mesmo diante de aparências contrárias. Eu vos exorto e vos incito a terdes estas duas qualidades em vós, e então sereis do exército do Senhor e conquistarei o reino dos céus. A ti agora, Simão Zelotes, eu já falei, agora tu continua. Os Zelotes, apanhando de improviso e tão claramente indicado para ser o segundo orador, deve ir para a frente sem demora e sem reclamação, e o faz, dizendo: Continuarei o discurso de Simão Pedro, chefe de todos nós por vontade do Senhor, e continuarei sempre tomando o assunto do capítulo 52 de Isaías, visto por um que conhece a verdade encarnada, da qual sou servo para sempre. Lá está dito: levanta-te, reveste-te de tua força, ó Sião, veste-te para a festa, ó cidade do santo. Assim verdadeiramente devia ser, porque quando se cumpre uma promessa, quando se faz uma paz, cessa então uma condenação e chega o tempo da alegria. Os corações e a cidade deviam vestir-se para a festa e levantar de novo as frontes abatidas, sentindo-se não mais odiados, vencidos, espancados, mas amados e libertados. Não viemos aqui para mover um processo contra Jerusalém. A caridade, primeira entre todas as virtudes, proíbe-se. Deixemos, pois, de ficar observando o coração dos outros e olhemos sempre somente para o nosso. Enchamos de força o nosso coração com aquela fé da qual falou Simão. Visitamo-nos festivamente, pois que nossa fé secular no Messias vê realizada a presença dele entre nós. O Messias, o Santo, o Verbo de Deus já veio, e disso tem a prova não somente as almas que já estão ouvindo dizer as palavras da sabedoria, que as confortam e infundem nelas santidade e paz, mas até os corpos. Por obra do Santo, ao qual tudo é concedido pelo Pai,
Vê-se libertados dos males mais atrozes e até da morte, para que nas terras dos vales de nossa pátria de Israel ecorrem hosanas ao filho de Davi e ao Altíssimo, que nos enviou o seu verbo, como haviam prometido aos patriarcas e aos profetas. Eu que vos estou falando era um leproso, destinado a morrer. Depois de anos de uma angústia cruel naquela solidão em que ficavam os leprosos como se fossem feras, então um homem me disse: vai a ele, ao Rabi de Nazaré, e tu ficarás curado, no corpo, no coração. Sobre o corpo não havia mais aquela doença que me separava dos outros homens, e no coração não havia mais aquele rancor que me separava de Deus. E com uma alma nova, de proscrito, de doente inquieto, eu passei a ser um servo, chamado para a feliz missão de ir por entre os homens, amando-os, em nome dele, instruindo-os no único conhecimento que é necessário, que é o de Jesus de Nazaré, do Salvador. E felizes são aqueles que crerem nele. Fala tu agora, Tiago de Alfeu. Eu sou irmão do Nazareno, meu pai e pai dele eram meus irmãos, nascidos de um mesmo seio. Contudo, eu não posso dizer-me irmão, mas servo dele, porque a paternidade de José, irmão do meu pai, foi uma paternidade espiritual, e em verdade eu vos digo que o verdadeiro pai de Jesus, nosso mestre, é o Altíssimo, que nós adoramos, o qual permitiu que sua divindade una e trina se encarnasse na segunda pessoa e viesse à terra, permanecendo contudo sempre unido às outras duas que habitam no céu. Porque isso Deus pode fazer, sendo Ele infinitamente poderoso. E Ele o faz por amor, já que o amor é a sua natureza. Jesus de Nazaré é o nosso irmão. Ó homens, porque nasceu de uma mulher e é semelhante a nós em sua humanidade. É o nosso mestre, porque ele é sábio, e é a própria palavra de Deus que veio nos falar, para fazer que sejamos de Deus. E é nosso Deus, sendo um só com o Pai e o Espírito Santo, com os quais está sempre em união de amor, de poder e por natureza. Esta é a verdade que, com manifestas provas, me foi dado conhecer o justo, que foi meu parente. Ficai vós também de posse dela, e contra o mundo que procura roubar-vos de Cristo, dizendo, ele é um homem como os outros. Respondei dizendo, não, ele é o Filho de Deus, é a estrela nascida de Jacó, é a vara que se levanta lá em Israel, é o dominador. Não vos deixei levar por nada. Esta é a fé. Fala tu agora, André. Esta é a fé. Eu sou um pobre pescador do lago de Galileia, e nas silenciosas noites de pesca, sob a luz dos astros, eu tinha mudos colóquios comigo mesmo. Eu dizia, quando virá, estarei eu ainda vivo. Faltam muitos anos, conforme a profecia. Para o homem que tem uma vida limitada, até umas poucas dezenas de anos já parecem séculos. Eu me perguntava, quando virá ele, onde, de quem? E a minha obtusidade humana me fazia sonhar com régios esplendores, régias moradas, cortejos, clamores, poder e uma majestade de um brilho insuportável. Eu dizia, quem poderá olhar para este grande rei? Eu pensava que ele fosse mais aterrorizante quando se manifestasse do que o próprio Javé no Sinai, e dizia a mim mesmo, lá no Sinai, os hebreus viram o monte relampejar, e só não ficaram reduzidos a cinzas porque o Eterno lhes falava por detrás das nuvens, mas aqui ele olhará para nós com olhos mortais e nós morreremos. Eu era discípulo do Batista, e quando não estava pescando, eu ia a ele com outros companheiros. E acontece que um dia deste mês, as margens do Jordão estavam cheias de multidões que tremiam. Quando o Batista falava, eu havia notado um jovem muito belo e calmo que vinha vindo por um caminho em direção a nós. Era humilde com suas vestes, mas doce em seu semblante. Parecia pedir amor e dar amor. Seus olhos azuis pousaram um momento sobre mim e eu senti uma coisa que nunca havia sentido. Parecia-me estar sendo acariciado em minha alma, estar sendo tocado de leve pelas asas de um anjo. Perdi. Por um momento eu me senti tão longe da terra, tão diferente, que cheguei a dizer: agora vou morrer? Este é o chamado que Deus faz ao meu espírito. Mas não morri. Fiquei fascinado ao contemplar aquele jovem desconhecido, que por sua vez havia fixado seus olhos azuis sobre o Batista, e o Batista virou-se, correu até ele e o saudou, inclinando-se. Falaram um com o outro, e como a voz de João era sempre o mesmo tom, as misteriosas palavras chegaram até mim, que as estava escutando, cheio do desejo de saber quem era aquele jovem desconhecido. Minha alma o ouvia e o achava diferente de todos. Eles diziam, eu é que deveria ser batizado por ti,
Deixa por enquanto. Convém cumprir toda a justiça, ele disse. João havia dito, virá aquele ao qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ele tinha dito, entre vós em Israel está alguém agora que não vos conhece, que vós não conheceis. Ele já tem a mão à peneira e vai limpar o seu terreiro e atear nas palhas o fogo que não se acaba. Eu tinha, pois, diante de mim um jovem do povo de aspecto manso e humilde. No entanto, ouvi dizer que ele era o qual nem mesmo o santo de Israel. Era do qual nem mesmo o santo de Israel, o último profeta, o precursor, era digno de desatar as sandálias. Eu ouvi dizer que ele era aquele que nós não conhecíamos. Mas eu não fiquei com medo dele. Pelo contrário, quando João, depois de superextasiante trovão de Deus, depois do inconcebível esplendor da luz em forma de uma pomba de paz, disse, eis o Cordeiro de Deus. Eu, com a voz da alma, muito alegre por ter pressentido que aquele jovem manso e humilde de aspecto era o rei Messias, gritei com a voz do meu espírito, eu creio! E por causa dessa fé que eu sou servo dele, sede vós também e tereis a paz. Mateus, cabe a ti agora narrar as outras glórias do Senhor. Eu não posso usar as palavras serenas de André. Ele era um justo e eu era um pecador. Por isso, não tem cores festivas na minha palavra, mas tem a paz de um salmo cheio de confiança. Eu era um pecador, um grande pecador, vivia no erro completo. Eu me havia endurecido e não me sentia mal. Se alguma vez os fariseus ou o sinagogo me açoitavam com seus insultos ou censuras, falando em Deus, que é um juiz inexorável, eu por um momento ficava horrorizado, mas eu me arrimava nesta astuta ideia. Eu já estou completamente condenado, por isso, vamos aproveitar, ó meus sentidos, enquanto pudermos. E então, mais do que nunca, eu me aprofundava no pecado e nos vícios. Já há 2 primaveras que um desconhecido veio a Cafarnaum. Também para mim era um desconhecido. E era para todos, pois estava no começo de sua missão. Só poucos homens já o conheciam, sabiam quem ele era realmente. Estes que aqui estás vendo, e mais uns poucos outros. Eu fiquei admirado com a sua esplêndida virilidade, mais casta do que de uma virgem. Esta foi a primeira coisa que me surpreendeu nele. Um homem puro. Eu via como ele, sério e, no entanto, estando sempre pronto a ouvir os meninos que iam até ele. Como as abelhas que iam a uma flor. O único entretenimento dele eram os brinquedos inocentes dos meninos e as palavras sem malícia deles. Depois fiquei maravilhado com seu poder. Ele fazia milagres e eu disse, ele é um exorcista, um santo. Contudo, eu me sentia tão vituperável diante dele que me esquivava a encontrar-me com ele. Mas ele me procurava, ou talvez eu tivesse a impressão de que ele assim fazia. Ele não dava uma volta ao redor da minha banca sem que ficasse me olhando com aquele seu olhar doce e um pouco triste. E cada uma daquelas vezes em mim havia um sobressalto da consciência que estava entorpecida, mas que já não voltava mais ao grau do torpor de antes. Um dia, as pessoas estavam sempre elogiando as palavras dele e eu tive um desejo de ir ouvi-lo. E tendo ido esconder-me atrás do canto de uma casa, eu o ouvi falando a um pequeno grupo de homens. Falava com simplicidade a respeito da caridade que é como uma indulgência para os nossos pecados. Donde daquela tarde eu, o avarento e duro de coração, quis fazer por onde Deus me perdoasse muitos pecados. Comecei a fazer as coisas em segredo, mas ele sabia que era eu, porque ele tudo sabe. Uma outra vez eu ouvi explicar justamente o capítulo 52 de Isaías e dizia, ele que em seu reino, na Jerusalém celeste, não haverá imundos e incircuncisos de coração, e prometia que aquela cidade celeste, de cuja beleza ele falava com uma palavra tão convencedora, que eu tenho saudades dela, cidade aquela que haveria de ser de quem o acompanhasse. E depois, aquele não foi um dia de tristeza, mas de ordem. Feriu o meu coração de uma vez, despiu a minha alma e a cauterizou. Pegou-a com seu punho forte, esta pobre alma doente. Torturou-a com seu amor exigente. E eu fiquei com uma alma nova. Eu fui em direção a ele com arrependimento e desejo. Ele nem esperou que eu lhe dissesse, Senhor, tem piedade, e ele já disse, segue-me. O manso havia vencido Satanás no coração do pecador. E que isto vos ensine, se algum de vós está perturbado por culpas, que ele é o Salvador bom, e que não é preciso fugir dele nunca. Mas, quanto mais pecadores formos, vamos a ele com humildade e arrependimento para sermos perdoados. Tiago de Zebedeu, agora é você.
Na verdade, eu não sei o que dizer. Vós falaste e disseste o que eu teria dito? Porque a verdade é esta, e não pode mudar. Eu também. Estava com André lá na margem do Jordão, e não prestei atenção em Jesus, senão quando nos mostrou o Batista. Mas eu acreditei logo, e quando ele partiu, depois de sua luminosa manifestação, eu fiquei como alguém que sai de um cume cheio de sol para ser fechado dentro de um cárcere escuro. Eu ficava angustiado por não encontrar o sol. O mundo estava todo cheio de luz depois que me havia aparecido a luz de Deus e que depois me desaparecera por alguns momentos. Entre os homens eu estava sozinho enquanto eu me saciava, ficando com fome. Durante o sono eu velava com minha melhor parte e o dinheiro, a profissão, os afetos, tudo haviam passado para trás deste desejo ardente dele, de encontrá-lo novamente, sem ter outros atrativos. Como um menino que perdeu a mãe, eu gemia. Volta, Cordeiro do Senhor, cadê você? Ó Altíssimo, como mandaste Rafael para guiar Tobias, manda o teu anjo para conduzir-me pelos caminhos do Senhor, para que eu o encontre, o encontre, o encontre. Contudo, depois de dezenas de dias de uma inútil espera de buscas cansativas, que por uma inutilidade nos tornavam mais cruel a perda de nosso João Batista, parado pela primeira vez, ele nos apareceu no caminho e estava vindo do deserto, e eu não o reconheci logo. E aqui, meus irmãos no Senhor, quero aproveitar para ensinar-vos um outro caminho para ir a ele, e de reconhecê-lo. Simão de Jonas disse que é preciso ter fé e humildade para reconhecê-lo. Simão Zelotes confirmou também a absoluta necessidade da fé para reconhecer em Jesus de Nazaré aquele que é no céu e na terra, conforme tudo o que foi dito. E Simão Zelotes precisava de uma fé bem grande até para esperar pelo seu corpo que estava irremediavelmente doente. Por isso Simão Zelotes diz que a fé e a esperança são os meios para termos o Filho de Deus. Tiago, irmão do Senhor, fala do poder da fortaleza para conservar o que se encontrou. A fortaleza que impede que as insídias do mundo de Satanás tirem a base da nossa fé. André mostra toda a necessidade de unir a fé a uma santa sede de justiça, procurando conhecer e reter a verdade. Seja qual for a boca santa que a anuncia, não pelo orgulho humano de parecer douto, mas pelo desejo de conhecer a Deus. Quem se instrui na verdade, encontra a Deus. Mateus, que antes foi pecador, nos indica outro caminho pelo qual se chega a Deus. Despojar-se da sensualidade, por espírito de imitação, eu diria, por um reflexo de Deus que é a pureza infinita. Foi assim que ele viu Jesus logo no primeiro momento. Ele, o pecador, é em primeiro lugar ferido pela virilidade casta de Jesus, daquele desconhecido, que foi a Cafarnaum como se tivesse o poder de ressuscitar a sua continência morta. Ele proíbe a si mesmo, em primeiro lugar, a sensualidade carnal, desembaraçando assim o caminho para a vida de Deus e para a ressurreição das outras virtudes mortas. Da continência, que é você, da castidade, da continência passa para a misericórdia, da misericórdia para a contrição, da contrição para a vitória sobre si mesmo e para a união com Deus. Segue-me. Eu vou. Mas a sua alma já estava dita, eu vou, e o Salvador já havia dito, segue-me. Desde quando pela primeira vez a virtude do Mestre tinha atraído a atenção do pecador? Imitai-o. Porque qualquer experiência dos outros, ainda que seja penosa, serve-nos de guia para evitar o mal e para encontrar o bem naqueles que são de boa vontade. Eu, por mim, digo que, quanto mais o homem se esforça para viver pelo Espírito, mais se torna apto para reconhecer o Senhor, e uma vida angélica muito contribui para isso. Entre nós, discípulos de João, aquele que o reconheceu depois daquela ausência foi a alma virgem. Mais ainda do que André, ele o reconheceu, não obstante a penitência ter mudado o rosto do Cordeiro de Deus. Por isso eu digo, sede castos, para que possais reconhecê-lo. Judas, queres tu falar agora? Sim, sede castos, para que possais reconhecê-lo, mas sede também para que possais conservar em vós sua sabedoria, com o seu amor, com toda a sua identidade. É ainda Isaías que diz no capítulo 52, não toqueis no que é impuro, purificai-vos, vós que levais os vasos do Senhor. É bem verdade que toda alma que se faz um seu discípulo é semelhante a um vaso cheio pelo Senhor, e o corpo que a contém é como quem leva o vaso consagrado ao Senhor. Deus não pode estar onde está a impureza. Mateus disse como foi que o Senhor explicou que nada de imundo, de separado de Deus haverá na Jerusalém Celeste. Sim, mas é necessário que não seja imundo aqui embaixo, nem separado de Deus, para se poder entrar lá. Infeliz daqueles que vão adiando até a última hora para se arrependerem. Nem sempre terão tempo para mudar seus corações no momento do triunfo, e não gozarão, portanto, dos frutos que daí decorrem. Aqueles que no Rei Santo e Humilde esperam ver o monarca terreno, e mais ainda aqueles que têm medo de ver nele o monarca terreno, estão despreparados naquela hora.
arrastados pelo engano de esperar que seja aqui na terra e decepcionados por seus próprios pensamentos mundanos, que são pensamentos baixos, não são os de Deus. Mas uns pobres pensamentos sempre humanos, esses pecarão muito mais. A humilhação de ser homem está sobre ele. Disso deveremos lembrar-nos. Isaías diz que todos os nossos pecados fazem que fique mortificada a pessoa divina, que está debaixo de uma aparência comum como a dele. Quando eu penso que o Verbo de Deus tem ao seu redor de si, como uma crosta suja, toda a miséria da humanidade, desde quando esta existe, e todos pensam que ele é igual a estes, igual a qualquer outro humano, fico pensando também com profunda compaixão e profunda compreensão no sofrimento que ele deve sentir por isso de ser julgado conforme nós nos julgamos. Em sua alma, sem culpa, tão santo que é. É como a repugnância de uma pessoa sã que ficasse recoberta de trapos por causa dos olhos sujos dos outros e com a sujeira de um leproso. Realmente é aquele que foi transpassado por causa dos nossos pecados, julgado pelas nossas culpas e todo coberto de chagas por todas as concupiscências do homem. Sua alma vivendo entre nós deve tremer na convivência conosco, como os que têm arrepios de febre, coitado. Contudo, ele não fala, não abre a boca para dizer que isto te faz causar horror, mas abre a boca somente para dizer: vinde a mim, que eu vos tirei as vossas culpas, para que eu vos tire vossas culpas. Ele é o Salvador. Nossa, gente, tô besta com isso aqui. Ele é o Salvador em sua infinita bondade. Ele quis esconder a sua beleza insuportável para ser observado por nossos olhos sujos. Se ela nos aparece como é vista no céu, nos teria reduzido a cinzas. E assim ele não quis, como disse André. Naquela hora, ela se tornou atraente como a de um cordeiro manso, para podermos aproximar-nos dele e nos salvar. Sua opressão, sua condenação durará até que, tendo se consumado o esforço de ser homem perfeito no meio dos homens imperfeitos. Uau! Ele será exaltado acima da multidão dos que tiverem sido resgatados no triunfo de sua realização. Deus conhece a morte a fim de salvar-nos para a vida. Que estes pensamentos vos façam amá-lo sobre todas as coisas. Ele é o santo. Eu posso dizer, eu que com o Tiago cresci com ele. Eu digo e direi, pronto a dar a minha vida para fazer esta confissão, a fim de que os homens creiam nele e tenham a vida eterna. João Zebedeu, agora é tua vez de falar. Apóstolo João. Meu Jesus, me ajuda, Jesus, que agora o apóstolo João me deixa encabulada. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro da paz, daquele que anuncia a felicidade e prega a salvação, daquele que diz a Sião: reinará o teu Deus. E estes pés vão indo, incansáveis, já há 2 anos pelos montes de Israel, chamando para a reunião as ovelhas do rebanho de Deus, confortando, curando, perdoando e dando a paz, a sua paz. Na verdade, eu fico admirado ao ver que não estremecem de alegria as colinas e não exultam as águas da pátria sob as carícias de seus pés. Mas o que mais me espanta é ver que não estremecem de alegria os corações, nem exultem dizendo louvor ao Senhor, o esperado chegou. Bendito o que vem em nome do Senhor, o que espalha graças e bênçãos, paz e salvação, e chama para o seu reino, abrindo-nos o caminho para ele, e que, sobretudo, derrama amor em cada um dos seus atos e palavras, em cada olhar, em cada respiro, que é então este mundo para ficar cego diante da luz que está vivendo entre nós. Como? Que lajes poderá haver de mais espessura do que a pedra que fica nas portas dos sepulcros? Que lajes são estas que muravam à vista das almas, para que não vejam esta luz? Que montanha de pecados terá o homem sobre si mesmo, para ficar assim oprimido, separado, cego, ensurdecido, encadeado, paralisado, para ficar assim inerte diante do Salvador? Que é o Salvador? É a luz unida ao amor. A boca dos meus irmãos engrandeceu os louvores do Senhor. Revocou as suas obras. Relembrou as virtudes que hão de ser praticadas para chegarmos ao caminho. E eu vos digo, amai, não há outra virtude maior e mais semelhante à natureza dele. Se amardes, praticareis todas as virtudes, sem cansar-vos, a começar pela virtude da castidade. Não vos será pesada isso, ser castos, porque amando a Jesus, não amareis a nenhum outro imoderadamente.
Sereis humildes, porque vereis nele as suas infinitas perfeições com olhos de amor. E por isso não vos ensoberbecereis pelas vossas, que são mínimas. Sereis pessoas de fé, quem não crê em quem ama? Quem não crê em quem ama? Sereis contritos por causa do arrependimento que salva, pois o vosso arrependimento será sincero, isto é, um arrependimento pela tristeza a ele causada, e não por aquela por vós merecida. Sereis fortes, ó sim, unidos a Jesus, seremos todos fortes contra qualquer coisa, fortes contra o mal. Sereis cheios de esperança, porque não duvideis no coração dos corações que vos amam com todo o seu ser. Sereis sábios, sereis tudo. Amai aquele que anuncia a felicidade verdadeira e que prega a salvação, que vai incansável pelos montes e vales, chamando o rebanho para a reunião. E no caminho está esta paz, pois a paz está no seu reino, que não é deste mundo, que é verdadeiro, mas que é verdadeiro como Deus é verdadeiro. Deixai todos os caminhos que não sejam dele, livrai-vos vós de toda nebulosidade. Andai na luz, não sejais como o mundo que não quer ver a luz, que não quer a quer conhecer. Mas ide ao nosso Pai, que é o Pai das luzes, que é luz sem medida, através do Filho, que é a luz do mundo, para gozar de Deus no abraço do Paráclito, que é o fulgurar das luzes, o Espírito Santo, em uma só felicidade de amor que centraliza os três em um só. Ó infinito oceano do amor, sem tempestades, sem trevas, acolhe-nos a todos nós na tua paz, a todos por toda a eternidade, a todos sobre a terra, porque te amamos, ó Deus, e ao próximo como tu queres, a todos no céu, porque ainda e sempre amamos, não somente a ti e aos celestes habitantes, mas também ainda aos irmãos militantes nesta terra à espera da paz, e como anjos de amor os defendemos e socorremos nas lutas e nas tentações, para que eles possam estar contigo em tua paz, para a glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, amante do homem até o limite sem limite do seu sublime aniquilamento. Como sempre, João, levantando-se os seus voos de amor, leva consigo as almas em que há rarefação de amor e de silêncio místico. Somente depois de algum tempo é que volta aos lábios dos ouvintes a palavra, e a primeira a dizer é Filipe, que se dirige a Pedro. E João, o pedagogo, não fala? Ele falará por nós continuamente. Agora deixai a sua paz, deixai-nos com ele um pouco. E tu, Saba, faz o que eu te disse antes, a mesma coisa tu, boa Berenice. Todos saem, ficando na vasta sala os 8 com os 2 discípulos. Faz-se um silêncio pesado. Todos estão um pouco pálidos, os apóstolos porque sabem o que está para acontecer, e os 2 discípulos porque o pressentem. Pedro então abre a boca, mas não encontra outra palavra senão esta. Rezemos! E entoa o Pai Nosso. Depois, visto que está muito pálido, como talvez não irá estar nem na sua morte, diz: indo entre os 2 e pondo as mãos sobre os ombros de cada um deles. É hora da despedida, meus filhos. Que devo dizer ao Senhor em vosso nome? A ele que certamente estará ansioso por saber como vai a vossa santidade. Sente que cai de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, e João faz o mesmo. Pedro está com eles aos seus pés e maquinalmente os acaricia, enquanto morde os lábios para reprimir o choro. João de Endor levanta um rosto dilacerado e diz: dirás ao Senhor que nós estamos fazendo a sua vontade. E Sintique, e que nos ajude a cumpri-la até o fim. Mas o pranto impede as longas frases. Está bem, demos-nos o beijo da despedida. Esta hora tinha que chegar. E Pedro também fica nisso como se tivesse um nó na garganta. Antes abençoa-nos, pede Sintique. Não, eu não, é melhor que seja um dos irmãos de Jesus. Não, tu és o chefe, nós os abençoamos com um beijo. Abençoa-nos a todos a nós que partimos, como aos que ficam, diz Tadeu, ajoelhando-se em primeiro lugar. E Pedro, pobre Pedro, que agora está vermelho, pelo esforço para conservar a voz firme, pela ansiedade em que está por estar abençoando com as mãos estendidas para o pequeno grupo inclinado aos seus pés, diz:
com uma voz tornada ainda mais áspera do que o pranto, uma voz como a de um velho, diz a bênção mosaica. Depois ele se inclina, beija a fronte da mulher como se fosse sua irmã, levanta e abraça, beijando com veemência João, e sai decididamente para fora da sala, enquanto os outros imitam o seu gesto para com os dois que ficam. Fora o carro que já está pronto. Só estão presentes Felipe e Berenice e o servo que segura o cavalo. Pedro já está no carro. Dirás ao patrão que fique tranquilo quanto aos seus recomendados, diz Felipe a Pedro. Dirás para Maria que eu fico na paz euquéria. Desde quando ela se tornou discípula? Diz em voz baixa Berenice aos zelotes. Direis ao mestre e a Maria, a todos nós que as amamos e que adeus, não nos veremos mais, adeus, irmãos, adeus. Saem correndo para fora pela estrada os dois discípulos, mas o carro já partiu com os cavalos e a trote já deu volta no campo e desapareceu. Sidke, João, estamos sozinhos. Deus está conosco. Vem cá, pobre João. O sol está baixando e te faz mal ficar aqui. O sol para mim desceu para sempre. Só no céu ele se levantará de novo. Eles entram no lugar onde antes estavam com os outros, inclinam-se sobre uma mesa e choram sem parar. Diz Jesus. E o tormento causado por um homem, não querido senão por um homem mau, cumpriu-se parando, como um curso d'água que para em um lago, depois de ter feito seu percurso. Eu te faço observar como até Judas de Alfeu, mais alimentado pela sabedoria do que os outros, dê a passagem de Isaías sobre os meus sofrimentos de Redentor, uma explicação humana. E assim estava todo Israel, que recusava aceitar a realidade profética e contemplava as profecias sobre as minhas dores como alegorias e símbolos. O grande erro pelo qual, na hora da redenção, bem poucos em Israel souberam ainda ver o Messias naquele condenado. A fé não é somente uma coroa de flores, ela também tem espinhos, e é santo aquele que sabe crer nas horas de glória, como nas horas trágicas, e sabe amar, tanto quanto Deus, o cobre de flores, como quando o coloca sobre espinhos. E assim termina essa linda, maravilhosa, incrível visão mística dada a Maria Valtorta. Verde.